Fala galera da Mágica, aqui professor Hugo Veiga dando sequência ao nosso estudo aí do nosso texto constitucional. A gente dá um salto agora aí para o artigo 44 e ele fala do legislativo. Ele fala do legislativo, obviamente, federal aqui, porque a gente está falando Constituição. E aí, alunos do país, alunos que querem estudar na Universidade de Brasília, qual é a diferença de Senado para a Câmara dos Deputados? Vocês sabem qual é? O Senado é a cúpula que está virada para baixo e a Câmara dos Deputados é a cúpula que está virada para cima. De boa? A Câmara dos Deputados fica mais ao norte e o Senado fica... Desculpa, a Câmara dos Deputados fica mais ao sul e o Senado fica mais ao norte. Dito isso, qual é a diferença do Senado para a Câmara dos Deputados? Fácil. O deputado, ele é representante do povo. A Câmara dos Deputados é conhecida como a Casa do Povo. O senador, ele é representante da unidade federativa. O que é uma unidade federativa? São 26 estados que existem no Brasil, mais o Distrito Federal. O Distrito Federal é meio um híbrido aí, ele não é um estado, mas ele também não é município, ele acumula as atribuições de estado e município, e para fins de Senado Federal, está equiparado aí, ele é uma unidade federativa. Também, em tese, a unidade federativa podia ser um território. Professor, mas não existe território mais de 30 anos no Brasil. Eu sei que não existe, mas pode existir. Existe a previsão de você fazer um território, né? Os últimos territórios que existiram aí foram os territórios de Rondônia, que virou estado, o território do Amapá, que também virou estado, na Constituição de 88, e o território de Fernando de Noronha, que foi abarcado aí pelo estado de Pernambuco. Tranquilo? Então, o Poder Legislativo eu estou no artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Lembrando que o Congresso Nacional, ele é o edifício do Congresso Nacional em Brasília, ele é um palácio para duas casas, né? E aí você tem aí a Câmara dos Deputados, a identidade dela é verde, o Senado, a identidade dela é azul. Então, se você entra lá, inclusive os carpetes têm cor diferente lá. E esse negócio é tão louco que o Salão Negro, que é a entrada dos dois palácios, cada uma das equipes de limpeza limpa até o meio do salão. E tem uma linha imaginária que divide o salão. Isso é muito respeitado lá dentro. Se vocês não fizeram essa visita, quer dizer, agora eu não sei se está funcionando, né, por conta da Covid, mas assim que tiverem oportunidade, façam, porque vale muito a pena essa visita. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara e o Senado, já falei isso para vocês. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Isso é uma legislatura. Professor, mas o senador fica 8 anos lá. Sim, porque o mandato do senador, ele vale por 2 legislaturas. Tranquilo? Vale por 8 anos. Mas cada legislatura tem 4 anos. E ainda assim, adiantando aí um pouquinho o assunto, quantos senadores existem no Brasil? 81. Por quê? Porque cada estado, cada unidade federativa, ou seja, cada estado e o Distrito Federal, tem 3 senadores. No caso aqui, no DF, os nossos senadores são Isalci, a Leila do vôlei e o Regufe, né, José Antônio Regufe. E o Regufe ele vai sair agora. Nessa próxima legislatura ele já não está mais. Os outros vão continuar. Porque você tem a renovação de 1/3 e 2/3. Então, ao contrário da Câmara dos Deputados, que salvo o caso da reeleição, né, a Câmara dos Deputados troca toda, o Senado não, já é previsto que 1 ou 2/3, de acordo com a legislatura, né, vai ser renovado. Então, ano que vem acaba o mandato do Regufe, a Leila e o Isalci ainda tem mais 4 anos pela frente. E a gente elege 1 senador. Na outra eleição, a gente elege 2 senadores. Tranquilo?
A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, lembra? Eleitos pelo sistema proporcional, é aquele lance, né? O voto que você dá, na verdade, vai para o partido, e o partido distribui isso entre os candidatos mais votados do partido, né? Você, inclusive, pode votar só no partido. Eu posso não votar em um candidato em si, mas eu posso votar num partido. Eu me perdi aqui. Pelo sistema proporcional em cada estado, território e Distrito Federal. Isso que eu falei para vocês, né? Cada unidade federativa. E quando eu estiver falando em unidade federativa, eu estou falando em estado, Distrito Federal e a possibilidade de um território, beleza? O número total de deputados, bem como a representação por estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Atualmente são 513 deputados que existem. Nenhuma unidade federativa pode ter menos de 8, o Distrito Federal, no caso, tem 8, porque isso vai pela população, né? E a população aqui é muito pequena. Né? E você vai ver, né? O Amapá tem população muito pequena. Né? Quais são os estados que têm muito deputado? São Paulo, Minas Gerais, que é lugar que tem muita gente, né? Bahia deve ter pra caramba também. Cada território elegerá 4 deputados. Tranquilo? Então, cada estado ou território vai ter entre 8 e 70, o número de um território é fixo, 4. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, já adiantei isso para vocês. Eleito segundo o princípio majoritário, ou seja, é o cara que obteve mais voto mesmo, tranquilo? E é por isso também que você só tem na verdade pode ter 2, mas quando tem 2 você vota para 2, você tem 2 votos de senador, né? Cada estado e o Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Falei isso para vocês. A representação de cada estado e Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternadamente. Também já falei isso. Cada senador será eleito com 2 suplentes. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presentes a maioria absoluta dos seus membros. Tem coisa, tipo, lei complementar não pode ser aprovada desse jeito. Impeachment não pode ser aprovado desse jeito, né, que se chama de maioria qualificada. Né. Atribuições do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional, com sanção do presidente, dispor sobre matérias. Aí tem umas exceções aqui, mas a gente vai passar batido sobre elas. Matérias sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda. Isso só pode ser federal. Né. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operação de crédito, dívida pública e emissão de curso forçado. Plano plurianual, ele propositalmente, ele não coincide com o mandato do presidente da República, porque você tem que vincular as despesas ao que vem sendo feito, para você não ter agora deu a loucura, vou gastar o dinheiro do jeito que for. Né? Isso cabe ao Congresso Nacional. Fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, planos de programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional. É lógico, galera, que eu não posso... ninguém tem competência para dizer assim, não, agora tal lugar não vai mais ser parte do Brasil. Agora o Rio Grande do Sul não vai mais ser parte do Brasil. Ninguém pode fazer isso. Quando ele fala em limite do território nacional, é justamente isso que eu falei para vocês. Pode criar um território? Pode. Pode fazer um estado novo? Pode. Pode chegar à conclusão que, sei lá, que o Amazonas é grande demais, que não está legal para administrar do jeito que está, e você pode fazer 2 estados dele. Pode, inclusive existe projeto para isso. Ou então fazer um território lá, tirar uma parte do estado também, existe projeto para isso. Mas está em curso lá, não foi aprovado, enquanto não for aprovado não vale.
Incorporação ou subdivisão, desmembramento de áreas de territórios ou estados ouvidas as respectivas assembleias legislativas, acabei de falar isso. Transferência temporária da sede do governo federal. Concessão de anistia. A anistia é o perdão penal, né? Organização administrativa judiciária do organização administrativa, judiciária do Ministério Público, que não é judiciária do Ministério Público, entenderam? É judiciária, vírgula, do Ministério Público, da Defensoria Pública da União e Territórios, organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos, funções públicas, observado o que se estabelece no artigo 84, inciso 6º, a linha B. Aí está falando que quando um cargo público estiver desocupado, cabe ao presidente da República extinguir. Se não for nesse caso, cabe ao Congresso Nacional. Tranquilo? Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. Telecomunicações e radiodifusão. Lembrando, galera, emissoras de TV e rádio são concessões públicas. Tranquilo? Então isso passa pelo Congresso Nacional. Matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações. Moedas, seus limites de emissão, montante e dívida mobiliária federal. O Plano Real foi um plano que foi aprovado por medida provisória, né? E ele teve que ser votado depois no Congresso. O presidente da República não pode fazer isso por decreto. Fixação de subsídio dos ministros do STF. É de competência exclusiva do Congresso Nacional. Resolver sobre tratados, acordos, atos internacionais que carretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Existem alguns tratados que têm força de lei no Brasil, ou seja, a partir do momento que o Brasil assina esse tratado, ele tem a obrigação de implementar isso. E aí o Congresso Nacional vai cuidar disso, tranquilo? Autorizar o presidente a declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional e nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país quando a ausência exceder 15 dias. Aprovar o estado de defesa e intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer um desses. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar dos limites de delegação legislativa. Mudar temporariamente a sua sede. Tem uma necessidade que o Legislativo não esteja mais sediado em Brasília. Lá o motivo é o Congresso Nacional. Fixar idêntico subsídio para deputados federais e senadores. Fixar os subsídios do presidente e vice-ministros de Estado. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República, apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Aí a gente está já estamos entrando aí no universo do crime de responsabilidade, né? O crime de responsabilidade, eu acho que tem o pior nome possível, porque o crime de responsabilidade, a bem da verdade, não é crime no sentido penal, né? Porque o que é um crime? Matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão, né? Você tem uma pena combinada para isso. O crime de responsabilidade, ele não tem uma pena, ele não faz parte do direito penal, né? Então esse nome provoca uma confusão aí na galera que não entende muito do assunto. Só que você tem uma responsabilidade a partir do momento que você é presidente, que você é governador, que você tem um cargo eletivo público, você tem uma responsabilidade sobre o que acontece. E se você não cumprir isso, você pode ser afastado. Fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluindo a administração indireta, que é o que se chama de sistema de freios e contrapesos, né? Os três poderes, eles são independentes e são harmônicos,
ou seja, não existe nenhum poder que esteja acima dos outros. Acho que pela nossa tradição do império e por ser um cargo de eleição majoritária, a gente tem meio que a impressão que o presidente é superior, mas não. Né? Os três poderes, inclusive o Supremo hoje vem deixando isso claro para a gente. Né? Os três poderes, eles são... não existe hierarquia sobre eles, e aí um poder tem que fiscalizar o outro. Né? Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e TV, né? Mais uma vez. Escolher 2/3 dos membros do TCU, Tribunal de Contas da União, né? Porque o outro terço é o executivo que indica, e ainda assim passa pela aprovação do legislativo. Aprovar iniciativas do executivo referentes a atividades nucleares. Autorizar referendo e convocar plebiscito, a gente já tinha falado sobre isso. Autorizar em terras indígenas a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos, a pesquisa e lavra de riquezas minerais. Aprovar previamente a alienação e concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares, que é coisa pra caramba. A Câmara dos Deputados e o Senado, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministros de Estado ou qualquer titulares de órgão diretamente subordinados à Presidência da República, ou seja, são essas secretarias, né, são essas que têm status de ministro, para prestarem pessoalmente informações sobre assuntos previamente determinados, importando em crimes de responsabilidade a ausência sem justificação adequada. Os ministros poderão comparecer ao Senado, à Câmara ou qualquer das suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimento da mesa respectiva para expor assuntos de referência do seu ministério. Isso acontece com uma certa frequência. As mesas da Câmara dos Deputados e Senado poderão encaminhar pedidos escritos de informação a ministros ou qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo, importando crimes de responsabilidade recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Compete à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra presidente, vice e ministros. Aí eu não estou falando de impeachment, não. Eu estou falando de processo mesmo. Muito embora no último impeachment, não foi o que aconteceu na época do Collor, mas na época da Dilma foi, tenha se entendido que a Câmara dos Deputados precisava autorizar o Senado a julgar o impeachment. Proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas no Congresso dentro do prazo. Elaborar seu regimento interno. Dispor sobre a organização, funcionamento, polícia, criação, transformação, extinção de cargos, empregos, funções dos seus serviços. Iniciativa de lei para a fixação da respectiva numeração. Está falando do que ele vai administrar ali dentro mesmo. Compete privativamente ao Senado Federal, agora sim, processar e julgar o presidente e o vice nos crimes de responsabilidade. Aí eu estou falando em impeachment. A palavra impeachment é uma palavra que foi a imprensa que usou. Na Constituição essa palavra não existe. Impeachment significa impedimento. Essa palavra não está em lugar nenhum da Constituição brasileira, mas caiu no conhecimento popular, as pessoas usam essa palavra. Mas se você for olhar na Constituição, essa palavra não existe. Processar e julgar o presidente, já falei isso. Processar e julgar os ministros do STF, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União, nos crimes de responsabilidade, mais uma vez, né, o Senado Federal. Aprovar por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, né, eu estou falando aí dos ministros do Supremo, por exemplo, ministros do TCU, governador de território, presidente e diretor do Banco Central, procurador-geral da República, titulares de outros cargos que a lei determinar. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente, os embaixadores.
autorizar operações externas de natureza financeira de interesse da União, Estado, Distrito Federal, território e município, fixar por proposta do Presidente da República limites globais para o montante da dívida consolidada da União. Você vê que todo esse universo financeiro, né? Vou pular alguns aqui que a ideia tá nesse, vamos ganhar tempo aqui. Suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do STF. Ou seja, o STF falou que a lei número 15.830 é inconstitucional. Então, cabe ao Senado suspender a execução. Ou então não, o Supremo diz que só o artigo 18 dessa lei é inconstitucional. Então só o artigo 18 não vai valer, o resto da lei vai valer. Tranquilo? Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República, elaborar seu regimento interno, dispor sobre a organização, funcionamento, aí mais uma vez é o que está ali dentro do próprio Senado, né? Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional e suas estruturas. Tá. Dos deputados e senadores, olha. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele pode pensar de qualquer forma e a gente tem uma liberdade para discutir as coisas. Se eu não posso questionar nada, como é que eu vou discutir o que pode e o que não pode? Então ele tem a liberdade absoluta para isso, né? Eles têm foro privilegiado, eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, até em crime comum. O cara matou uma pessoa, já aconteceu, né? O senador Arnon de Mello, pai do atual senador Fernando Collor de Mello, matou uma pessoa dentro do Congresso Nacional. E aí ele vai ser julgado pelo Supremo, né? Não vai ser julgado pela Justiça de Primeira Instância que nem a gente. Quer dizer, vai ser primeira instância para eles e vai ser o Supremo. Desde a expedição de diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos salvo em flagrante. Olha a maluquice do país que a gente vive. Salvo em flagrante por crime inafiançável. Ou seja, o homicídio, por exemplo, é crime afiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para uma maioria de votos resolva a prisão. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará ciência à casa que, por iniciativa de partido político nela representado por voto e maioria dos seus membros, poderá até decisão final sustar o andamento da ação. Beleza? Ou seja, a ação penal não vai correr. É lógico que isso suspende o prazo de prescrição. Mas ainda assim, olha a loucura, né? O cara não vai responder pelo crime enquanto ele estiver Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do seu mandato, nem sobre pessoas que lhes confiaram ou dela receberam informações. Isso é mais ou menos a história do padre, do psicólogo, né? Se você é psicólogo, você é chamado a depor, você não pode dar informação que você obteve em função do seu ofício. A mesma coisa o padre, né? O cara foi lá no confessionário e confessou para o padre que matou. O padre não pode dizer isso em juízo pela natureza do segredo da confissão. Tranquilo? A incorporação às Forças Armadas dependerá da prévia licença. A imunidade de deputados ou senadores substituindo o estado de sítio só poderão ser suspensas com o voto de 2/3 da casa. Os deputados e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar contrato. É esse lance, você não pode ter empresa que preste serviço para o governo,
Você não pode ter cargo ou função pública, né? Você não pode receber de outro lado. Você não pode prestar serviço, ter uma empresa que presta serviço para o governo, porque isso é facilitador para você desviar a verba pública, né? Perderá o cargo se você fizer qualquer uma dessas coisas, né? Ou se você for incompatível com o decoro parlamentar, mas aqui é meio abstrato isso, né? O conceito de decoro parlamentar é meio abstrato. O deputado ou senador que deixar de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias, cara, ou seja, o cara não teve em pelo menos 66% do aproveitamento. O que ele está fazendo lá, né? E aqui ele vai falar que é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas do membro do Congresso Nacional ou percepção de vantagens indevidas, né? São as propinas, aí, esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui. Não perderá o mandato o deputado ou senador que, investido no cargo do Ministério de Ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, essa galera existe, se não me engano, a ministra da Agricultura, se eu não me engano, ela é parlamentar, acho, e ela está afastada para ser ministra. Eu tenho quase certeza que é o caso dela. Isso é permitido de acordo com a nossa lei. Inclusive diz aqui que ela pode escolher qual o salário que ela vai receber. E também não perde o cargo o cara que está licenciado por motivo de doença ou para tratar de assuntos de interesse particular no prazo de 120 dias. O suplente vai ficar no lugar desse cara durante esses 120 dias. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, vai ter uma eleição para preencher, se faltar mais de 15 meses. E o deputado poderá optar, já falei isso para vocês. Galera, foi uma tentativa aí de ajudar vocês nesse lance aí. Qualquer coisa aí que vocês tiverem dúvida, pode perguntar aí, a gente vai conversando sobre isso, beleza? Valeu, até a próxima.